fazer uma entrevista importante agora no Band News São Paulo deste sábado, mais cedo, quando a gente estava para toda a nossa rede. A gente falava muito sobre a máfia das apostas, o caso das investigações, agora com a participação da Polícia Federal, sobre apostas que podem, inclusive, ter mudado aí o curso de partidas. E agora na linha está com a gente o Renato Renatino, ele que é advogado da Federação Paulista de Futebol e conversa comigo ao vivo na Band News FM. Renato, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente neste sábado, bom dia. Bom dia, Roberta, bom dia a todos e todas que nos acompanham, é um grande prazer falar com vocês aqui na Band News. Deixa eu colocar na roda o nosso Marcelo Doó, que vai participar comigo dessa conversa, dessa entrevista importante. Marcelo, brigadão pela companhia e pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Roberta, bom dia, Renato, bom dia para todo mundo que está vendo e ouvindo a Band News FM, um tema fundamental que mexe com a nossa maior paixão, o futebol, né? Assunto importante. Com certeza. Renato, quero começar te perguntando, a Federação Paulista fez uma reunião para orientar árbitros sobre o caso de apostas, depois de toda a repercussão que a gente vem acompanhando e até expulsão de jogadores dos clubes. Quais são essas orientações? Roberta, bom dia. Na verdade, são várias reuniões que vêm sendo realizadas pela Federação Paulista de Futebol, até porque nós sabemos que manipulação de resultados é um problema, né, uma prática criminosa que afeta todo o esporte como um todo, né? Não é só o futebol, não é só a federação, mas na verdade é um grande problema que todas as modalidades brasileiras e no mundo também podem ser vítimas e que fere um dos principais princípios do desporto, que é a imprevisibilidade do resultado, que é um dos atrativos, óbvio, para esse grande mercado, para esse grande negócio que é o futebol. As orientações são várias, né? Não só para a equipe de arbitragem, mas também para técnicos, para atletas, para dirigentes. A Federação Paulista de Futebol, especificamente, possui em seus regulamentos diversas disposições que trazem orientações para esses players do mercado, principalmente os filiados à federação, no sentido de orientar e educar, que nós entendemos que é um dos pilares principais para o combate e para mitigar esse tipo de prática criminosa no esporte. E claro que nós também temos órgãos internos que fazem apuração das condutas, das provas, de tudo que vem sendo veiculado na mídia e o que nós temos recebido como provas concretas de materialidade e autoria, para que esses órgãos que possuem competência específica para julgar e aplicar sanções possam trabalhar da melhor forma, visando retirar essas pessoas que querem infringir os princípios básicos do esporte do nosso futebol paulista. Bacana. Roberto, eu queria te fazer uma primeira pergunta para o Renato. Essa é uma coisa que é muito antiga, né? Hoje a gente fala de apostas online, porque é o que, né, é mais comum. Não é só brasileira, eu me lembro da Copa de 82, Paulo Rossi não era nem para ter jogado aquela Copa e acabou jogando e tirando o Brasil, e ele se envolveu num escândalo de apostas lá com o time da Juventus. Aqui no Brasil, a máfia da loteria esportiva nos anos 80, 90 e tal. Então é uma coisa que acontece no esporte desde que o esporte existe, desde a época do turf, no começo do século passado. É uma coisa que infelizmente, não deveria ser mais corriqueira. Mas que tipo de mecanismos que por exemplo, sei lá, a Europa, né, países que têm uma legislação um pouco mais sofisticada para esse tipo de assunto, o que a gente pode importar de lá, Renato, que poderia pelo menos ou prevenir, ou de repente punir mais rápido, ou ter um processo mais ágil, para que a gente não ficasse discutindo isso, que é tão prejudicial para a imagem do futebol durante um tempo muito longo? Marcelo, acho que o que é importante a gente esclarecer aqui é que é uma prática criminosa, como eu disse, e que muito dificilmente nós vamos conseguir acabar com ela de uma vez por todas, né? Infelizmente, a gente sabe que quando as pessoas mal intencionadas querem atingir o seu objetivo, eles encontram diversos mecanismos e subterfúgios para conseguir o resultado pretendido. Isso não só com relação à manipulação de resultados, como qualquer outro crime que a gente acompanha no nosso país e no mundo afora. O que nós conseguimos com certeza falar, sem sombra de dúvidas,
é que houve já, né, nos últimos anos, um enrijecimento das regras e das disposições no que diz respeito à prática de manipulação de resultados, né? Parece, ainda bem que você trouxe, inclusive, esse conhecimento de anos atrás, parece que é uma prática muito recente, mas na verdade não, né? Manipulação de resultados existe há muitos e muitos anos, como você mesmo disse, e agora com esse escândalo, né, que vem à tona, as pessoas passaram a dar mais atenção como deveria ter sido dado também há muito tempo atrás. O que a gente já tem visto ultimamente é um enrijecimento das regras, dos regulamentos, e nós já temos também, não sei se é de conhecimento de todos, disposições expressas em uma legislação federal, que é o Estatuto do Torcedor, que vai tipificar ali os crimes de manipulação de resultados, inclusive com a pena prevista, né, em lei, uma lei que é de 2003, inclusive, tá? O Brasil tem essa vantagem, né, entre aspas, porque muitas coisas já aconteceram no exterior, e nós conseguimos importar essas ideias. Então, o que a gente tem visto aqui no Brasil, e aí podemos falar especificamente da Federação Paulista de Futebol, é que nós temos um procedimento operacional interno, tá, que nós chamamos de POP, na verdade, que ele une o departamento jurídico, que é o departamento que eu integro com outros advogados, debaixo da vice-presidência de gestão corporativa, que junto a esse departamento atua o Tribunal de Justiça Desportiva e a sua Procuradoria da Federação Paulista. Nós temos também um comitê de integridade, nós temos uma comissão de ética, nós temos uma corregedoria, são todos esses órgãos internos que trabalham conjuntamente dentro do limite da sua competência, ou seja, o que cada um pode processar e julgar, tá? A corregedoria, por exemplo, o comitê de integridade ajudam muito na produção das provas, nas oitivas dos interessados, na análise do que chega ao conhecimento da Federação Paulista, para que então o Tribunal de Justiça Desportiva possa ali punir, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas nessas condutas criminosas de manipulação de resultados, ou minimamente de um aliciamento de um atleta por um dirigente, enfim. Somado a isso, nós temos também a colaboração da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público, tá? Porque, como eu disse, nós temos competências muito bem delimitadas pela nossa lei e regulamentos, até pela Constituição Federal, né, que hierarquicamente é a maior disposição legislativa que nós temos no país, e nós contamos com a colaboração da Polícia e do Ministério Público para que eles também possam atuar no âmbito criminal, de instrução dos processos, de oitiva dos envolvidos, e que eles possam também punir criminalmente essas pessoas que estão envolvidas nessas práticas criminosas. Então, isso tudo, claro, vem de uma evolução não só legislativa, como também normativa e regulamentar das entidades de administração do desporto, e isso, claro, tem uma influência do mercado internacional. E, claro, a gente precisa mais do que nunca dar os holofotes para esse grande problema que nós temos aqui e atuar de forma veemente em busca desses criminosos para afastá-los do nosso esporte. Renato, rapidinho, dá tempo de eu fazer mais uma pergunta e do nosso Marcelo Duó também depois mandar mais uma. Mas vocês estavam falando desse histórico que a gente tem, de outros escândalos no futebol brasileiro, né? A gente teve em 1983, em 2005, mais recente, a máfia do apito, envolvendo aí juízes. E se a gente pega esse histórico, e até, Marcelo, me corrija por favor, mas mostra que os atletas foram suspensos, depois voltaram a jogar, depois de um tempo, depois de aproximadamente 2 anos. Falta punição mais severa para esses atletas? A gente tem que lembrar, Roberta, que quando a gente fala de denúncia, né, quando nós falamos de acusações, a gente tem no direito que nós conhecemos como devido processo legal, tá? Devido processo legal nada mais é do que garantir ao acusado a ampla defesa e o contraditório, que ele seja devidamente representado por um advogado e que ele possa se defender das acusações que ele vem sofrendo, né? O que nós tivemos em 2005, que nós vimos, na verdade, foi a presença de um árbitro, né, que participou ali da manipulação de alguns resultados, e ele teve a devida punição com relação àquela prática. O que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil diante de todos os nomes que estão sendo veiculados pelo Ministério Público de Goiás, que foi quem deflagrou a operação que está sendo agora, né, veiculada nas mídias especializadas, é que os clubes que estão vinculados aos atletas, ou os clubes aos que os atletas estão vinculados, estão optando nesse momento em suspender os contratos de trabalho até que as investigações
sejam finalizadas. Essa é uma medida de precaução, tanto para a imagem do clube como também pela integridade do atleta, para que ele possa responder e possa participar do processo de uma forma menos influenciada, entre aspas, possível. Certamente essas investigações ainda terão outras fases, né? Nós estamos numa primeira fase, então outras fases devem vir à tona nos próximos dias e nós veremos então dos órgãos competentes quais serão as penas aplicadas a todos os envolvidos, tanto as pessoas que estão dentro do futebol, como os atletas que estão sendo denunciados agora, como também as pessoas de fora do futebol, que são os aliciadores, né? Também são criminosos, nós temos que lembrar disso, que têm que ser punidos pelo poder público. É isso, aliás, são os maiores criminosos, né? São os caras que fazem esse aliciamento com os atletas. Aliás, ontem o Vitor Ramos jogou lá em Santa Catarina. A gente, claro, não está apontando o dedo para ninguém, mas seria legal, né, para o esporte que enquanto esse cara estivesse sendo investigado, esses caras estivessem sendo investigados, eles ficassem fora das partidas para não deixar maior o problema. Quanto tempo dura, né, acho a minha última pergunta, Renata, Roberta, para o Renato, quanto tempo dura o processo, assim, desde que a denúncia, estou falando esportivamente, que a pior pena é o banimento, né, do esporte, para que um atleta de futebol pego num problema como esse seja julgado em todas as instâncias e, de repente, perdesse a sua carteirinha, vamos dizer assim, né, não pudesse mais atuar como profissional de futebol, Renato? O que nós temos, na verdade, não é uma pergunta tão simples, né, de se responder, porque é óbvio que depende de um conjunto probatório que nós chamamos, ou seja, das provas bem coletadas, até que esteja maduro para um julgamento, né. O que nós conseguimos prever, pelo menos, é que a nossa Constituição Federal, no artigo 217, já traz um prazo máximo em que a Justiça Desportiva, especificamente, tem para julgar os casos, tá? Mas essa contagem vai se dar principalmente a partir do momento que a Procuradoria do Tribunal recebe essa notícia de infração para oferecimento da denúncia, tá? Efetivamente. Claro que vai ter todo um conjunto probatório para ser produzido, o tribunal tem data para julgamento, né? Tem uma inclusão em ata para julgamento, e lembrando que o julgamento ele começa nas comissões disciplinares, né, naturalmente, e possui uma segunda instância que é o Tribunal Pleno, tá? Então, existe uma previsão de mais ou menos 60 dias, tá, que é um prazo máximo previsto, mas isso acaba fugindo um pouco quando nós temos tantos desdobramentos, não só na esfera disciplinar desportiva, como também na esfera criminal, né, penal, que depende do poder público, e trabalhista também, com relação aos atletas vinculados aos clubes. Como você trouxe um exemplo de um atleta, isso cabe ao clube, né, tomar a decisão se contará com ele ou não no seu plantel neste momento. Então isso fica... é uma arbitrariedade, né, é uma decisão de cada um dos clubes que tem os atletas vinculados, que, claro, a federação não tem ingerência sobre isso, cada um tem a sua responsabilidade, mas óbvio que nós, como federação, estamos de olho em todos os casos que estão sendo revelados pelo Ministério Público de Goiás, e temos, inclusive, auxiliado os órgãos públicos competentes, quando nos solicitam informações, nós prestamos com a maior celeridade para auxiliar nas investigações aqui em São Paulo. Renato, muito obrigada pela entrevista, por esse bate-papo com a gente aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade.